José era um dos 12 filhos de Jacó e o seu preferido. Nascido da velhice de seu pai e da amada Raquel, ele recebia um carinho especial. Jacó chegou a lhe dar uma túnica colorida, símbolo desse amor. Mas isso despertou a inveja dos irmãos. José teve 2 sonhos estranhos. No primeiro, feixes de trigo se curvavam diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Quando contou aos irmãos, eles o odiaram ainda mais. Até seu pai ficou preocupado, mas guardou as palavras no coração. Certo dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos no campo. Quando o avistaram, tramaram matá-lo. Mas um dos irmãos, Rúben, sugeriu jogá-lo num poço vazio. Depois, vendo uma caravana de ismaelitas, decidiram vendê-lo como escravo. Pegaram sua túnica, sujaram com sangue de animal e disseram a Jacó que uma fera o tinha devorado. Jacó chorou amargamente e não se conformou com a perda. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo em terra estranha, a bênção de Deus estava com ele e tudo que fazia prosperava. Potifar logo o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar começou a assediá-lo. José recusava, dizendo: "Como pecaria eu contra Deus?" Um dia ela o agarrou e ele fugiu, deixando sua túnica para trás. Furiosa, ela o acusou falsamente e José foi preso. Na prisão, Deus continuou com ele. Logo conquistou a confiança do carcereiro e passou a cuidar dos presos. Lá interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Como previu, o copeiro foi restaurado, mas o padeiro foi executado. O copeiro, porém, esqueceu-se de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, então, se lembrou de José. Ele foi tirado da prisão, barbeado, limpo e levado diante do rei. José declarou que Deus era quem dava as interpretações. Explicou que os sonhos mostravam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou o faraó a armazenar alimento. Impressionado, o faraó fez de José o 2º homem mais poderoso do Egito. Aos 30 anos, José passou a governar o país. Durante os anos de fartura, ele armazenou alimento em grandes quantidades. E quando a fome chegou, todo o mundo veio buscar alimento no Egito. Entre eles estavam seus irmãos, que vieram comprar mantimentos sem reconhecer José. Ele os reconheceu, mas manteve sua identidade em segredo. Testou-os, exigindo que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Com o tempo, viu que os corações deles haviam mudado. Comovido, José não conseguiu mais esconder a verdade. Chorando diante deles, revelou: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito." Assustados, eles temeram por suas vidas, mas José os consolou. "Não foram vocês que me enviaram, mas Deus, para salvar muitas vidas." Mandou buscar Jacó e toda a família. Quando Jacó soube que José estava vivo, seu coração quase parou, mas reviveu ao ver os presentes enviados por ele. Ao chegar ao Egito, Jacó abraçou seu filho com lágrimas de alegria. A família foi acolhida na terra de Gósen. Jacó viveu ainda 17 anos ali. Antes de morrer, abençoou seus filhos e pediu que seus ossos fossem levados de volta a Canaã. Depois, José também confirmou a promessa, que Deus visitaria seu povo e os tiraria do Egito. Mesmo diante da morte, José declarou: "O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem." E assim, o menino rejeitado se tornou instrumento de salvação para o Egito e para sua própria família. Você já parou para pensar como a história de José do Egito pode transformar nossa visão sobre confiar em Deus? É incrível como, mesmo nas situações mais difíceis, ele manteve sua fé inabalável. Imagine só, José era o filho favorito de seu pai, mas foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Que traição, não é mesmo?
Mas em vez de se revoltar, ele escolheu confiar no plano divino. Na casa de Potifar, José prosperou, mas logo foi injustamente acusado e jogado na prisão. Mesmo assim, não perdeu sua fé. Na prisão, interpretou sonhos, mas foi esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. E sabe o que ele fez? Continuou confiando. E não é que Deus tinha um propósito maior? De prisioneiro, José se tornou governador do Egito. Ele salvou não só o povo egípcio da fome, mas também sua própria família. Sim, aqueles mesmos irmãos que o traíram. Sabe o que isso nos ensina? Que os momentos difíceis podem ser degraus para algo extraordinário. Quando parece que tudo está dando errado, Deus está trabalhando nos bastidores. José não podia ver o quadro completo, assim como muitas vezes não podemos ver o nosso. A história de José nos mostra que confiar em Deus não significa ausência de problemas, mas sim a certeza de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele transformou cada situação difícil em uma oportunidade de crescimento e bênção. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu no fundo do poço, como José? Mas assim como ele, você pode escolher confiar. Cada obstáculo pode ser uma preparação para algo maior. José esperou 13 anos entre ser vendido como escravo e se tornar governador. Durante esse tempo, ele desenvolveu sua fé, seu caráter e suas habilidades. Deus não estava atrasado. Ele estava preparando José para sua missão. Hoje você pode estar enfrentando sua própria jornada de fé. Lembre-se, assim como José, você não está sozinho. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora dele. Se você se identificou com essa mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre a importância de confiar em Deus. Juntos podemos fortalecer nossa fé e inspirar outros a confiarem no tempo do Senhor. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando sua caminhada.